Sejam bem-vindos a Caverna do Morcego, meu nome é Fábio, meus amigos, hoje nós vamos falar aqui uma coisa que envolve colecionador, porque eu sei que tem muito colecionador aqui no Brasil, né, pegando seus gibizinhos e tudo mais, que gosta que é a questão da raridade de um gibi. E o fato é como é que o gibi se torna raro, como é que a gente pode avaliar a raridade de um gibi. Lá nos Estados Unidos existe uma empresa que faz a avaliação dessa raridade, que é o CGC. Inclusive, recentemente a gente teve o gibi do Batman, que é Detective Comics número 27, que foi vendida por $1.500.000, que foi vendida com a nota 7.0 do CGC. E pra gente entender mais ou menos como é que funciona esse lance do CGC, como é que surgiu e tudo mais, eu trouxe um especialista aqui que vira e mexe, tá lidando com essa parada do CGC, faz lá venda pra galera, faz encomenda e tudo mais ali, o cara manja pra caramba do troço, que é o Walter, o nerd no Canadá, que está aparecendo comigo aqui. Fala, Walter, tranquilo? Fala aí, meu amigo. Primeiramente, muito obrigado por ter convidado, é sempre um prazer estar aqui passando pelo seu canal. Especialista é bondade sua, eu devo dizer. Eu sou um consumidor ávido dessas paradas de gibis, da leitura, do colecionismo, eu acho que de tudo um pouco. E eu acho que vai ser uma conversa bem bacana aí, a gente falar de raridades, de como funciona o mercado. Vai ser bem legal. Muito obrigado aí por ter me convidado novamente. Show, eu que agradeço eu podia ter tempinho ainda, porque eu sei que hoje em dia o tempo de todo mundo tá meio complicado. Que isso. Você sabe que é só chamar que a gente aparece, isso daí é de menos. Não, com certeza, né? Eu participei várias vezes também do teu canal lá no YouTube, né? Então a gente sempre tá trocando figurinha aí, né? Mas então, Walter, o CGC, você sabe o que significa o CGC? Você que manja das paradas aí. Quando é que surgiu o CGC? Ó, vamos começar ali, né, da necessidade. A gente tava conversando aqui ainda agora, né, sobre essa questão do CGC. O que acontece? O mercado nessa época aí, por volta de 2000, início de 2000 e alguma coisa, não recordo exatamente o ano, mas acho que era 2000 e pouquinho, o mercado de gibis, né, aqui na América do Norte como um todo, era um mercado razoavelmente bom, e o mercado de colecionismo estava bem alto, né? Ainda está alto, mas na época estava crescendo bastante. Uhum. E haviam duas necessidades, né, nesse mercado naquele momento. Uma delas era a questão da certificação, porque quando você assina alguma coisa, teoricamente, você tem que saber de onde veio aquela assinatura. Alguém tem que fazer aqui serviços de cartório, né? De reconhecer a assinatura. Né? E o segundo ponto é a questão da conservação, certo? Porque o mercado começou a valorizar certos gibis, né? Esses gibis mais antigos, que nem você bem falou aí, e começou a precificar esses quadrinhos. E quando você vai precificar alguma coisa, você quer que alguém olhe para essa coisa e fale assim, poxa, Walter, dá uma olhada aqui, olha. Porra, isso daqui tá rasgado aqui, olha, cara. Ó, já não vale mais $1.000, vale 900. Ah, mas, pô, tá amassado aqui. Pô, já não vale 900, agora vale só 600. Então você precisava de alguns mecanismos, né, ou de alguma empresa, ou de algum órgão fidedigno, né, que eles chamam, para poder fazer esse tipo de avaliação. Existem outras companhias além do CGC, né, como o CBCS também faz um serviço parecido, mas todas elas trabalham mais ou menos da mesma forma. Então, o CGC ele veio, né, dessa corrente aí que visava tentar solucionar esse problema, né, que eles tinham aí na época, que é a questão da falsificação de assinaturas e a questão que a gente pode até falar depois, se der uma coisa interessante, como é que eles chamam? Restauração de gibis. Restauração de gibis é uma parada interessante que a gente pode até falar mais pra frente. Se você pensar, eles surgiram nos anos 2000, mais ou menos ali, né, que eu dei uma olhada no site, né, que foi bem logo depois do boom que teve esse lance de capas variantes, lá com a Marvel, DC e tudo mais, a morte do Superman, né, quando começou aquele mercado especulativo dos quadrinhos, né? Então acho que realmente, como se disse, foi uma necessidade do mercado para reconhecer aquilo que já estava meio que explodindo na época, né? Claro que depois ocasionou alguns problemas aí para as empresas, na Marvel teve vários problemas aí, né? Mas realmente foi um sistema que surgiu para ajudar.
ela é uma empresa terceira, né? Ela não é ligada a nenhuma editora ou coisa do tipo. Não. Essas empresas, elas têm como característica a questão da confiança, né? Sim. Então, elas tentam se desprender o máximo possível de qualquer tipo de editora, de qualquer tipo de artista, inclusive. Atualmente, elas estão se aproximando mais dos artistas, até por conta da pandemia, mas elas tentam se manter totalmente independentes. Tanto é que o maior serviço dessas empresas, como a gente está falando, é o grading, né, que é você colocar uma nota de conservação, certo, para um gibi, e também a questão da verificação, verificação talvez não seja o melhor nome, mas a questão da certificação, certo, das assinaturas. Esses são os maiores pilares aí dessas empresas. Hoje, tanto o CGC como o CBCS, eles têm outros tipos de serviços que eles prestam, certo? E que são interessantes e é engraçado, porque a indústria ela vai, né, achando outros elementos aí para incorporar dentro da questão do colecionismo, né? E o que você falou de capas variantes, isso daí é uma coisa que, cara, é uma coisa de louco o mercado aqui com relação a essas capas variantes até hoje. Imagino, né? Hoje em dia tem 30... Esse último quadrinho que saiu hoje, né? Que a gente tá gravando dia 1º de dezembro aqui, né? Do Batman da Mulher Gato, né? Teve um monte de capa variante. Porra, teve várias capas variantes. E você sabe uma coisa engraçada com relação a capas variantes? Que aí vem um pouco do preço, né? Porque vamos lá, vamos falar de coleção, certo? Quem coleciona coisas tem em mente a questão da raridade, certo? A raridade é o quê? Você tem um grupo grande de pessoas, certo? Quanto mais escasso for o item que você procura, teoricamente, a demanda por aquele item é maior, o que faz com que o preço dele suba, né? Então, a Marvel, principalmente, a DC agora está correndo atrás desse prejuízo, mas a Marvel ela implementou há muito tempo um serviço de capas variantes. Só que não é simplesmente capas variantes do tipo, gibi do Homem-Aranha, vão ter 20 capas variantes, aí você chega lá na Comic Shop, pega o que você quer e leva. No Brasil eu sei que é assim, né? Você vai lá na banca, escolhe a capa que você quer e leva. Não, aqui não. Aqui ela geralmente tem uma capa padrão, que é uma capa A, geralmente, ou até 2 capas padrão, a capa A e B, e daí eles começam a botar uns certas condições para você ter acesso às outras capas, que é o quê? A Comic Shop tem que encomendar 10 gibis da capa A, certo? Da capa padrão, aí ela ganha um gibi da capa variante. Entendi. Aí isso daí é que chamam de 10 para 1. Aí você tem 25 para 1, você tem 50 para 1, você tem 100 para 1, você tem 200 para 1, até 500 para 1 ou 1000 para 1. Ou seja, o gibi que é 1000 para 1, ele quase, né, não existe no mercado. Então tem uma procura muito grande, isso daí valoriza o gibi, e aí o preço do gibi acaba sendo um preço muito mais alto, né, com a capa totalmente diferenciada e o preço acaba subindo o preço e, enfim, as pessoas pagam aqui. Esse é o lance que é mais engraçado, né? Que realmente o mercado aqui é sólido e as pessoas realmente pagam muito dinheiro por capas variantes da semana, por exemplo. Entendi. E você já conseguiu uma dessas capas muito raras aí? Cara, eu tenho uma perdida aqui, pra te ser Perdida, sincero, olha lá. que até você falou, eu até lembrei dela. Olha, isso daqui, deixa eu abrir aqui. Elas geralmente vêm assim, sabe? Elas vêm com... Esse foi lá pro CGC, então, isso aí. Isso daqui foi pro CGC, não foi eu que enviei isso daqui. Isso daqui eu peguei pronto, na verdade. Entendi. Ó, esse daqui é um exemplo. Isso daqui é uma capa variante, é uma capa 500 para 1, certo? Essa daqui é uma capa do Deodato, né, brasileiro, que é uma capa preto e branco, aí aqui chamam de sketch cover, né? O que acontece? O que o CGC faz? Deixa eu aproximar aqui pra gente, depois a gente pode ir falando o que cada uma dessas coisas significam. Isso daqui é a nota que ele dá, você tem aqui o nome, né, da empresa, logicamente, e a série. Esse daqui é o tipo de serviço, eles chamam de Signature Series, que são as séries com assinatura. Essa daqui é aquele gibi super legal da Marvel, né, que é o Marvel Legacy número 1, uma bomba, esse gibi. E aqui no meio tem uma assinatura do Stan Lee.
Entendi. Certo? Ah, do Então, Stan Lee, caraca. Stan Lee, tá aqui no meio. Aí, essa daqui é uma capa 500:1. Uhum. Certo? Então é uma capa bem difícil de se conseguir, com uma assinatura bem difícil. A nota dela é 9.6, eu tô me batendo todo aqui porque tá espelhado, mas a nota é 9.6. Uhum. E aqui, ó, embaixo, bem aqui, aparece uma coisinha escrita, não vai dar para ver, mas tá escrito white page, que são páginas brancas. Então, além, quando a empresa tá averiguando, né, o estado de conservação do gibi, além de, logicamente, ela tentar certificar a assinatura, ela olha a qualidade das páginas. Então, se o gibi é muito antigo, ele tem as páginas meio amareladas, e aí eles vão lá e determinam qual é a cor dessa página. Eles botam umas cores creme, creme escuro, enfim. White page são as páginas, né, brancas. Então, quer dizer que o gibi, ele está intacto. Estaria intacto. Seria, acho que essa daí a palavra. Eu acho engraçado que, assim, quando a gente fala disso daí, eu imagino que a galera que tá no gibi, pelo gibi, pela leitura do gibi... Pra ler o gibi, né? Mano, deve ver um negócio desse. Deve querer dar porrada. É verdade. Deve querer dar porrada. Tá entendendo? Que fala assim, mano, como assim? Essa história é uma merda. Essa história é horrível. Então, esse é o ponto, na verdade, que é importante destacar, né? O CGC, ele tá voltado mais pro público colecionador mesmo, né? É uma segurança pro colecionador, etc, né? Porque existe o público, o leitor, existe o público que é leitor e colecionador, né? Por exemplo, eu faço isso, né? Eu coleciono e leio também o gibi, o Walter também que eu sei, né? Só que tem muita gente que, inclusive no Brasil aqui, né, que é colocado como uma coisa crítica, né? Que as pessoas que compram só por comprar, né, o gibi, né? Tem uma galera que faz isso, né? E às vezes o investimento, por exemplo, dos Estados Unidos aí tem muito disso, né? Galera que simplesmente compra para mandar para o CGC, para avaliar o produto, dar a nota, às vezes revender, né? Às vezes fazer um negócio em cima disso também, né? Sim. Então tem todo esse lance também que realmente é um foco ali para a segurança do colecionador, mas também tem esse foco para o cara que quer talvez aí fazer um negócio em cima disso, né? Sim, falando de mercado, Fábio, cara, é interessante porque é exatamente o que você falou, e é engraçado, porque com os filmes da Marvel, principalmente, isso daí ficou muito popular, certo? Então, eu acho que hoje em dia acontece um certo fenômeno que é pessoas na faixa de 35, 45, 50 anos, que quando moleque guia gibi, certo? E hoje já tem vida feita e tem uma renda razoável, esses caras querem se aproximar daquela lembrança que eles tinham. Então tem muito colecionador nessa faixa etária e muito cara com muito dinheiro. Certo? Não é o meu caso, mas enfim, tem muito cara com muito dinheiro. Mas e esses caras pagam uma nota preta. Uma nota preta. Eu tenho coisas aqui que são coisas minhas, sem sombra de dúvidas. E eu tenho coisas aqui que eu simplesmente repasso, que nem você falou, vai revender. Cara, tem muita coisa que eu revendo aqui mesmo. Né? E o que acontece? O que faz um gibi ser raro, né? Pra gente voltar um pouco na conversa que a gente tinha. Logicamente, primeiro é a questão da escassez. A escassez é um fator em qualquer tipo de coleção. Segundo, é a relevância. Então a gente vai ver gibis, por exemplo, extremamente relevantes como Three Jokers, só que não. Polêmica. Mas a gente vai ver gibis extremamente relevantes, como, por exemplo, o Dark Knight do Frank Miller, ou primeiras aparições. E primeiras aparições é o quê? Não é aparição de fantasma, não. A primeira aparição que eu vi na vida, não. Quando foi que o personagem apareceu no gibi. Sim. Certo? Então, esses gibis são os gibis que eles consideram como icônicos, né? De alguma forma. Aí, logicamente, eu acredito que na maioria na cabeça das pessoas, elas vão falar assim, a primeira aparição do Homem-Aranha, a primeira aparição do Batman. Sim, esses gibis são, né, são relevantes. Né? Mas eles são, cara, num nível que a gente não tem nem consciência. Você acabou de falar no início do programinha.
Tá entendendo? Quantos milhões você falou que foi o rolê? Detective Comics 27 foi 1,5 milhão que foi vendido em um leilão agora. Nota 7.0 do CGC. 7.0. Ó, eu tenho aqui que eu tinha separado quando eu tava olhando, a Maze Fantasy 15, que é a primeira aparição do Homem-Aranha, foi vendida por 2.370.000 reais há muito tempo atrás. Eu não sei se você viu dólar, não sei qual foi a moeda que você viu aí. Foi dólar mesmo. Foi dólar? Porra, olha, imagina você comprar um gibi desse daí. Eu sei que o Nicolas Cage, ele tem um Action Comics lá, que é uma história até famosa e tal. Mas esses gibis é pra essa galera, tá entendendo? Com certeza. Então, enfim, a gente tem essa questão aí da raridade, a gente tem a questão da relevância, certo? Que são as primeiras aparições, e a da relevância com o fato de ser uma história relevante pro personagem, como é o Batman Dark Knight aí, ou uns outros do Batman mais recentes aí, que dá treta aí. E às vezes você vê como é que o mercado, né? Porque recentemente, eu vejo isso acompanhando até o Bleeding Cool News, né? A gente teve lá, quando o Matt Reeves falou do Batman Nego, por exemplo, na DC Fandom, a galera foi correndo atrás comprar o Batman Nego, e de repente aumentou o valor do gibi, né? Mais recente ainda, vai ter o próximo Batman daqui a pouco, lá no DC Future States, né? Que estão especulando que pode ser o Luke Fox, pode ser o Timothy Fox, não sei o que e tudo mais, né? Aí a galera, sabendo que o Timothy Fox apareceu, aí foi atrás da primeira aparição do Timothy Fox lá na Batman 300 não sei o que lá. Você tá por dentro de tudo, amigo. Então, a galera foi lá especular, já pegou, foi atrás. Então a galera vai muito em cima desses gibis, né? Eu acho que uma vez eu vi você comentando do Miles Morales também, né? A primeira aparição dele, que a galera tava indo atrás também, né? O Miles é uma parada engraçada, porque de alguns anos pra cá ele vem tendo uma relevância muito maior. E a gente, cara, e quem leu o Homem-Aranha lá do Stan Lee, lá em 1960 e bolinha lá, pô, sabe que o Peter Parker passou, logicamente, nos gibis vários momentos e tal, mas hoje em dia o Miles Morales conversa muito mais com a molecada do que o próprio Peter Parker tirando foto e fazendo dinheiro, né, naquele rolê todo que a gente conhece lá. E com todo o advento aí do Black Lives Matters, né, enfim, com toda a questão racial que vem surgindo, isso daí vem dando muito mais relevância pro Miles. Teve o jogo do Miles Morales, teve a animação do Miles Morales, então veio pra mídia, pra grande mídia, e a galera começa a colocar o olho. E, cara, sem brincadeira, quando a gente tá falando da questão de dinheiro, né, dinheiro de fato, um gibi desse daí do Miles saía por $30, $40, certo? E pulou para tipo $400. Olá. Então é por isso que as pessoas, elas estão tão ligadas nisso daí, que vem também junto o lance da especulação, que geralmente não é saudável, tá entendendo? Mas você quer um outro exemplo do Batman? Você lembra o Batman do Azarello, eu acho, se não me engano, que saiu o Batirangue dele lá? Sim, né? Saiu a jeba dele lá. Saiu a jeba do Batman lá. Né? E a jeba do Batman saiu só aqui na América do Norte. Só uma impressão, né? Porque depois a DC cortou fora, né? Exatamente. Falou assim, não pode mexer nisso aí, rapaz. Mas, olha só que curioso. Eu fui na Comic Shop, comprei 2 gibis, certo? Porque era capa A e B. E eu paguei $7 em cada. $7 em cada, né? Com imposto, enfim. Vim pra casa, li o gibi, falei assim, arte bonita. E o gibi não é ruim, mas enfim, é qualquer coisa, né? Tipo, ok. Aí, beleza. Tem uma boa arte, né? Tem uma boa arte, né? Você lembra de quem que era? Eu tô tentando lembrar aqui, eu não recordo. É do Azarello e do Libermeiro. Do Libermeiro, exatamente. É o Batman amaldiçoado. Exatamente. E beleza, larguei o gibi lá e tal. Falei assim, outra capa eu pego, dou de presente, ou sei lá, faço qualquer coisa com ela. Aí dá um dia, 2 dias, eu começo a ver as notícias, Bleeding Cool e tal. Aí eu olhei no eBay, fui lá no eBay, fui ver, deixa eu ver o preço desse negócio, que estão falando tanto aí do Batirangue, da jeba do Batman, né? Deixa eu ver qual que é o preço da jeba do Batman. $100 no eBay. Caraca. Aí eu não pensei 2 vezes, peguei as 2 que eu tive, taquei lá e vendi as 2, cada uma por $100. Daí você gastou $14, você fez $200? Pois é. Tá entendendo? É por isso que as pessoas, elas
estão indo cada vez mais na Comic Shop, para quem tá ligado nisso daí, né? Uhum. Mas elas estão comprando cada vez mais sem necessidade. Que é a questão do que você falou, questão da especulação. Então eu canso de ver senhores indo na Comic Shop lá e comprando 10 edições do mesmo gibi. Entendi. Na esperança de fazer $1 milhão no dia seguinte. Que nem sempre é assim. Esse é o problema, né? Tem que dar uma sortezinha também pra pegar aquele gibi e ter um acontecimento em cima dele, né? Então, mas aí vem a questão dos filmes, né? Filme é uma outra coisa que bomba a especulação de gibis. Quando falaram lá dos Eternos, por exemplo, do filme dos Eternos, cara, quem que era Eternos antes do filme? Ninguém ligava pra isso daí. E de repente, todo mundo correndo atrás de Eternos, sabe? E todos esses filmes que estão vindo agora, tem a Wanda... Vai ter a série da Kamala Khan também, né? A série da Kamala Khan, cara, e pra quem não leu o gibi da Kamala Khan, leia, porque é um gibi muito foda. E ela foi a mesma coisa, tá entendendo? De repente, quando falaram Kamala Khan, puta, todo mundo correndo atrás do gibi da Kamala Khan. Então funciona assim. Mas esse é um lado do mercado, e tem um outro lado do mercado. O pessoal faz uma analogia aqui, que eu não tenho certeza se eu gosto muito, mas eles costumam comparar esses gibis, certo? Com ações. E eles chamam determinados gibis de blue chips, que são ações azuis, que são ações que sempre estão no positivo. Por quê? Porque esses são, independente do mercado, são gibis que são representativos, né, para toda a história dos quadrinhos e tal. Que aí são as primeiras aparições dos X-Men, do Homem-Aranha, do Superman, do Batman, e por aí vai. E alguns outros gibis sólidos, né, que o pessoal fala. E, por incrível que pareça, se você pega o preço desses gibis, coisa de 20 anos atrás, era tipo $200 ou $100. E o preço hoje desses gibis é tipo $10 mil, $15 mil. Aí a gente entra aí nos valores, né, estratosféricos que você comentou no início, de milhões de dólares. Então, tem muita gente que acredita que pode fazer dinheiro, né, e muito dinheiro, comprando esse tipo de gibis. Que a gente guardando. A gente volta mais ou menos que foi os anos 90, né? Com as capas variantes e tudo mais lá, que acabou ferrando o mercado mais pra frente daí, né? Isso é extremamente preocupante. Se tem uma coisa que eu fico preocupado é com relação a isso. Porque, que nem nós estávamos falando lá, a Marvel, ela faz muito isso. Isso é padrão na Marvel. Não que a DC não faça, a DC sempre fez também. Mas ela, eu acredito, eu vejo que ela é um pouco mais comedida com relação a isso. Porém, nos últimos tempos, né, ela vem se rendendo a esse tipo de prática, porque é uma prática que vende. Certo? Vide o Jason Fabok com o Three Jokers, que vendeu 500 mil edições aí, com 1 milhão de capas variantes, um gibi que vale pela arte, mas que tá sendo vendida e foi vendida aí a roda, tá entendendo? Então, tem essa questão aí. É preocupante? É preocupante, mas é um mercado sólido? É um mercado sólido também. Tem isso também, né? O que a gente vê que acho que hoje o mercado, pelo menos o que eu vejo da DC, né? Acho que a Marvel também tá indo atrás, é que eles estão investindo um pouco menos no colecionador, né? Por mais que eles continuem ainda. Teve todo esse lance também da distribuição, que deu rolar com a Diamond, etc., né? Que isso deu uma chacoalhada no mercado, né? Deu. Mas minha impressão aqui do Brasil, e aí você comenta, Walter, o que você acha aí, você vivendo no Canadá mesmo, lidando com isso, mas é que eles estão meio que cada vez mais tentando não focar tanto no colecionador e indo no público mais infantil, né? Que tem aqueles quadrinhos infantos juvenis, da DC Kids, DC Teen, assim por diante, né? Que é uma coisa que talvez não sufoca tanto o mercado, porque daqui a pouco não tem mais gente comprando, né? E fica só nesse mercado especulativo é meio perigoso também, né? Então, não sei se é a noção de você daí. Você tá certíssimo. Essa daí é a visão do empresário, né? Essa daí é a visão do empresário. O cara fala assim, eu não confio nesses caras que compram 10 edições. Eu entendo que eles me dão muito dinheiro, mas eu tive uma experiência muito ruim no passado, né? Basicamente isso daí. Eles sabem para onde tá indo.
para onde eles estão indo, né? Mas hoje em dia eles entendem que, pô, o mercado infantil é um mercado que até então era pouco explorado, mas que vem dando muito dinheiro, principalmente com as edições, né, dos encadernados, né? E não só encadernados, mas encadernados tem dado bastante resultado para eles. Mas eles não largam os colecionadores. Porque eles sabem que esses colecionadores aí, eles vão lá e saem jogando dinheiro em cima do balcão lá da Comic Shop. Tanto é que eu vou te dar um exemplo aqui que não é tão relacionado com Batman, mas dá pra ver isso daí na DC. Toda vez que tem qualquer tipo de renovação, que nem você falou, novos personagens, esse tipo de coisa, o mercado dá um boom de especulação. Então, o Donny Cates, né, que é um escritor aí que tá trabalhando na Marvel em vários títulos, né, dentre eles Thor, Venom, fez Surfista também, enfim. Ele é um cara que saca isso daí, ele trabalhou em comic shop, então ele entende um pouco da mente desse cara mais velho que tem dinheiro para gastar lá, tem grana para jogar lá no balcão. Então o que ele tá fazendo? Ele tá criando vários personagens, e muita gente não gosta do ponto de vista da história, que eu entendo totalmente, mas ele sabe que se ele fizer um buzz, né, no Twitter dele, fala assim, cara, edição 5, imperdível, primeira aparição de um cara que vai ser super foda. Aí ele sabe que todo mundo vai lá e vai comprar. Então eles abandonam, mas eles mantêm ali no cabresco, né? Eles falam assim, não, mas não vai pra muito longe não, que eu preciso de você perto de mim. Entendi. Tá, eles tentam equilibrar a parada, assim, né? Pra você não ficar nem tanto céu, nem tanto mar, né? Pra também não ficar dependendo um do outro só, né? Exatamente. É um detalhe importante, né? Mas agora voltando pro CGC, a gente, basicamente, vamos pegar um exemplo que você tenha mandado pra lá, né? Como é que funciona? Por exemplo, esse caso aí da capa branca que você pegou agora, que é meio rara, né? Que tem a assinatura do Stan Lee. Essa você pegou a assinatura do Stan Lee? Como é que funcionou? Como é que foi toda a tratativa em relação a ele? Então, essa daqui eu peguei ela pronta, ela já veio embaladinha para mim, mas eu explico para você exatamente como é que funciona para você chegar nesse gibi aqui, certo? O que acontece? Deixa eu pegar um gibi aqui. Geralmente, eu vou colocar a primeira opção, que eu acho que é a opção talvez mais comum para as pessoas que moram aqui na América do Norte, né? Você tá com seu gibizinho na mão. Esse daqui é um gibi do Donny Cates, a gente tava falando do Donny Cates, então, ok. A gente tá aqui com esse gibi, você vai lá na convenção e descobre que o Donny Cates tá lá, certo? E vamos supor que o que eu quero é que o gibi seja... Desculpa, o que eu quero é que o gibi ele tenha a assinatura do Donny Cates e que isso daí seja certificado. Se eu for lá com o Donny Cates e falar, Donny Cates, assina aqui esse gibi pra mim, e depois pegar o gibi assinado e entregar pra alguém, ou mandar pro CGC, que fica lá na Flórida, o CGC vai pegar o gibi e vai falar assim, olha, Walter, você me mandou um gibi pra mim que tem alguma coisa escrita na capa. Eu não sei identificar o que é que tá escrito aqui, né? Então eu posso colocar uma nota para esse gibi e eu vou colocar uma observação no topo falando assim, o gibi tem uma assinatura na capa, ou existe algo escrito na capa. Isso é o que se faz se você não acionar eles antes de fazer a assinatura. Tá dando para entender mais ou menos? Então, o que eu tô querendo dizer? Se você tiver um gibi já assinado e mandar para o CGC não reconhece isso como assinatura. Entendi. Você tem que avisar eles, então, basicamente. Eu tenho que avisar eles, e não somente avisar eles. O que eu tenho que fazer é o seguinte, ir lá no balcão do CGC, aí pode ser balcão do CGC ou pessoas que trabalham em parceria com o CGC, que são as testemunhas. Tipo um cartorário, assim. Exato. É um serviço de cartório, que são as testemunhas, certo? E eu pego esse cara tem um preço. Eu tenho que pagar para ele, certo? E geralmente é $10, alguma coisa assim, certo? E ele vem comigo. Eu chego lá nele e falo assim, olha, você é autorizado do CGC. Eu falo, eu sou. Então, olha, vem comigo que eu quero pegar uma assinatura. E essa testemunha vai lá. Aí eu chego lá no Donny Cates, com o gibizinho na mão, né? Todo cuidado para ele não amassar, porque tem dessas frescuras, né? E você chega lá, com o gibizinho na mão, né? Vai dar pro Donny Cates.
O Donny Cates, provavelmente, ele tem alguém que ele trabalha com uma equipe, uma agência e tal, e o cara da agência vai te perguntar assim, ô Walter, você quer que ele assine, mas você vai enviar isso daqui pro CGC? Aí você tem que responder pro cara, sim ou não. Se você não for enviar para o CGC, logicamente você vai ter somente a sua assinatura aqui no seu gibi e é isso daí. Se você falar sim, eu vou enviar para o CGC, ele fala assim, ok, então é $20. Mais caro. Mais caro. Entendi. Por quê? A primeira pergunta é por quê? Porque o mercado precifica. Entendi. Então, hoje, e depois eu dou um exemplo. Isso daí, esses valores que eu estou citando aqui, são valores que eu estava acostumado a ver numa convenção. Hoje, se eu quiser fazer a mesma coisa na pandemia, talvez seja por isso, esse valor é 4 vezes mais alto. Eu não sei como, mas o mercado aqui ainda continua seguindo bem com esses valores que são muito mais altos agora. Mas, enfim. Aí, né, eu falo pro cara, eu quero o CGC. Aí ele cobra de mim $20. Eu dou pro Tony Cates, o Tony Cates vai lá, faz a bonita assinatura dele, né? Aí eu pego o gibizinho, aí assopra, né? Porque é pra tinta secar, porque, enfim, tem dessas frescuras, tá entendendo? Inclusive, você sabe uma parada engraçada? Os próprios artistas, escritores e tal, eles sacam isso daí. Então, às vezes, sei lá, isso daí aconteceu com o Todd McFarlane uma vez, né? Eu tava com 2 gibis, um gibi aqui e um outro gibi aqui do lado. Aí ele pegou, assinou um e foi pegar o outro e ia colocar em cima desse um que ele tinha acabado de assinar. Aí ele falou, opa, ele mesmo falou assim, opa, peraí, eu ia cometendo um erro gravíssimo. Esse rapaz aqui ia ficar extremamente chateado comigo. Não, só um instante. Aí ele pega o gibi que ele acabou de assinar e começa a soprar. Enfim. Enfim, coisas que acontecem em convenções. E eles não têm uma caneta especial que já seca esse negócio e tudo mais? E não, tem uma caneta, tem que a Sharp, que eles chamam, não tem nenhuma aqui na minha frente, mas tem uma caneta especial que eles costumam usar, que é uma caneta que seca rápido, super pigmentada, blá, 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 blá. Cara, esse negócio aqui tem mais frescura do que tudo que você vai escutar com relação a qualquer vídeo que você já fez no canal. Então, enfim, tem uma caneta especial que eles usam, e eu não tenho nenhuma aqui, mas enfim, um outro momento dá pra mostrar. Mas é uma canetinha especial lá que eles usam, assopram pra secar rápido e tal. Enfim, aí pegou, né? Donny Cates assinou o gibi. Eu pego o gibi, dou na mão do cara do CGC. E existe uma regra aí. Esse cara do CGC que estava me acompanhando, ele não pode ficar a uma distância mais do que 5 metros de mim. Então ele tem que estar olho no olho ali, certo? Esse daí é o que diz o regulamento do CGC. Então mas ele tem que estar perto. Isso é tudo na convenção, então? Isso tudo na convenção. Entendi. Isso daí tudo aconteceu na convenção. Eu peguei a assinatura na convenção e entreguei o gibi assinado na mão desse cara que é um representante do CGC. Entendi. Ele pega, volta lá pro lugarzinho dele, onde ele estava antes, pega um formulário, lá, uma coisa assim, né? Geralmente o CGC não tem um stand. Você tem pessoas autorizadas que trabalham para comic shops, por exemplo. Certo? Então é um serviço que às vezes a comic shop presta, mas também acontece de você ter o CGC presente na convenção. Quando isso acontece é muito melhor. Entendi. Certo? E beleza, ele leva para lá. Aí abre um bando de papel que tem que ser preenchido, e lá você coloca o seu endereço, nome, qual que é o gibi, por quem foi assinado. Aí esse papel, esse formulário que você preenche tem uma taxa também. Você paga para preencher aquele formulário. Cara, tudo tem taxa aqui. Aí você paga para preencher o formulário. E naquele momento, você vê o valor total do serviço do CGC. Então ele pega, coloca esse formulário dentro do gibi, aí você larga o gibi lá com o cara, e aí você vai ver esse gibi 30 dias, 60 dias depois que você enviou ele para lá. Daí ele vai para Flórida, esse cara vai despachar o gibi via correio, ou às vezes ele mesmo mora na Flórida e volta para Flórida, ele entrega isso daí lá na mão do pessoal do CGC, o pessoal do CGC recebe, eles abrem, logicamente, o pacote do gibi, botam numa mesa, isso daí é uma mesa escura de trabalho que eles têm lá, e aí eles começam a fazer o serviço deles de verificação. Quando tem a verificação de assinatura, eles confiam 100%
como é que é? Na witness, né? Testemunha. Na testemunha, obrigado. Eles confiam 100% na testemunha. Aham. Quando eles começam o serviço deles de ver a nota, eles vão olhar se esse gibi teve algum tipo de modificação. O que são modificações? Pensa no seguinte, se um gibi é muito antigo, ele começa a ter sinais de uso, logicamente. E as páginas aqui do lado, elas começam a ficar meio soltas e tal. E o que o pessoal faz para transformar isso daí em algo agradável? Eles pegam uma tesoura e cortam. Nossa. Eles pegam uma tesoura e cortam. E isso daí é considerado... Modificação? Desculpa? Modificação? Modificação. Isso é considerado modificação. E na leitura do mercado, essas modificações, elas fazem o gibi não ser mais original, logicamente. Isso daí faz o valor do gibi cair. Tem pessoas que, além disso daí, elas pegam, por exemplo, o gibi antigo, mas pô, aqui do lado, ó, tem um preto aqui, que aí meu filho passou uma caneta azul no meio. Entendi. Aí eles pegam uma canetinha preta, vão lá onde tá azul, e pintam de preto de novo com uma canetinha. Para tentar disfarçar o azul. Entendi. Então o CGC ele tem que colocar lá uma luz preta e tal, e fazer todo para ver se tem... tem gente que cola a página, tá entendendo? Tem todo tipo de artimanha que eles fazem para poder melhorar a aparência do gibi. Inclusive, tem gente que passa bleach, né? Água sanitária para limpar algumas partes do gibi. Tá entendendo? Então, isso tudo eles olham para ver se tem algum tipo de modificação. É a primeira coisa que eles fazem. Os caras são bem preparados para pegar todos os detalhes, né? Eu até tava dando uma olhadinha no site aqui, tem uma equipe de 20 pessoas mais ou menos ali, tem um especialista da era tal, especialista da era moderna, especialista da era de ouro e assim por diante. Então a galera, no CGC pelo menos, eu acho que nas outras empresas também, são especializados em reconhecer isso, né? É tipo aquele... Tem aquela série lá, passa na... Esqueci qual que é o nome do canal, mas tem lá a galera dos penhores lá, né? Que sempre chama um especialista para verificar. Qual que é o nome? Essa série é muito boa. Eu esqueci agora qual que é o nome, me fugiu a cabeça, né? Mas sempre tem um especialista que vem lá, avalia. Exatamente, trato feito. Isso. E sempre tem essa galera que manja o negócio para analisar exatamente, né? Ver lá o detalhe da página, tem essa informação aqui que não condiz com a informação do gibi da época, não sei o que, né? Então, pelo menos no CGC tem essa galera especializada, literalmente, para poder lidar com o gibi e ver também essa questão de rasura e tudo mais, né? Que é algo bem importante, né? Então, é esse o nível de confiabilidade que essa empresa quer passar para o mercado também, né? Que realmente precisa ter essa galera para dar essa nota, para atribuir a nota e para fazer o gibi ficar raro também, né? Exato. Então, deixa eu dar um exemplo. Se eu, por exemplo, lembra aquele gibi que você mandou para mim aqui, que tinha a assinatura do Tom King, do Fabo aqui até? Se eu pegar esse gibi hoje e mandar para eles, eles não vão reconhecer a assinatura, então, por exemplo? Não vão reconhecer, mas olha só que interessante essa pergunta que você me fez. Se você mandar para o CGC, eles vão simplesmente falar que tem 2 assinaturas na capa. Eles não vão falar de quem que é e eles não vão reconhecer a assinatura. Isso daí é o CGC, certo? Que ele trabalha com um sistema de testemunha, que é o que a gente estava falando aqui. Se você mandar para uma outra empresa chamada CBCS, a gente citou ela no início, o CBCS ele trabalha com sistema de testemunha também, mas eles também trabalham com o sistema de banco de dados, que é o quê? Eles têm um banco de dados gigante de assinaturas, certo? E acredite, cara, a assinatura dessa galera de gibi muda todo ano, tá entendendo? Então o traço muda, a forma que eles... Enfim, só o Stan Lee, por exemplo, ele tem uns 7, 8 diferentes tipos de assinatura. Ele assinava com 2 mãos, para ter ideia. Tá entendendo? Então, é uma característica bem diferente. Mas se você mandar lá para o CBCS, eles vão pegar e falar assim, o Fábio mandou essa parada aqui para mim, deixa eu olhar. Tem uma assinatura aqui, eu acho que ela é parecida com a assinatura do Fabric. Deixa eu olhar no banco de dados. Eles têm um cara, a gente estava falando de especialista, ele tem um cara especialista em verificar assinaturas, eu tenho certeza que tem um nome para isso, que eu não vou lembrar agora qual que é. Mas tem um cara especialista em assinaturas e ele vai lá, vai comparar, fazer o cara crachar e falar assim, não, realmente essa assinatura tem todas as características da assinatura do Fabric. Logo, tem uma chance muito grande de ser do Fabric e eu vou colocar ela sendo dele. E a mesma coisa faria com o Tom King.
Entendi. Então, o CBCS, ele tem esse diferencial. Entendi. Certo? Mas existe uma margem aí. Pois é, então, mas e esse ponto, então, faz com que uma empresa seja mais preterida que a outra, então a galera prefira mais o CGC, eles não confiam tanto nessa outra empresa, então? Como a gente falou, o que eu costumo dizer é que o business, o negócio dessas empresas, chama-se confiança. No momento que estourar alguma coisa, sair alguma coisa relacionada à confiança e como eles tratam os itens, ou como eles fazem a questão da precificação a questão da avaliação das notas, certo? Se aparecer alguma coisa, seja algum escândalo, né, escândalo entre aspas, mas seja algum vazamento de que eles não estão fazendo corretamente isso daí, logicamente, sim, o negócio deles vai por água abaixo. Que sim, foi o que aconteceu com a maioria das outras empresas concorrentes do CDC. Certo? Tem outra empresa que eu não vou lembrar agora o nome, que aconteceu exatamente isso. Ela tinha um case, certo? O case é essa paradinha de acrílico aqui que a gente mostrou. A caixinha ali, né? Essa caixinha aqui, ela é selada e tudo, então ela não vai abrir e tal. E aí, o que acontecia? Essa empresa, ela grudava só nas pontas aqui, certo? E aí descobriram que tinha gente que pegava, por exemplo, o gibi que era 9.8 aqui, né? E eles conseguiam abrir, tirar o gibi e colocar um gibi falso dentro. Caraca. Então aí ia lá, vendia como o gibi sendo 9.8, sendo que era um gibi com uma assinatura falsa, sendo que era um gibi que não era 9.8. E aí descobriram que quem estava facilitando era uma pessoa de dentro da empresa. Então, aí acaba com a confiança da empresa, acaba com a empresa. Algo parecido aconteceu com o CBCS. O CBCS nunca teve grandes problemas nesse sentido de confiabilidade, mas o mercado, ele, como é colecionismo, quanto mais bonitinho, melhor. E o case do CGC, né, esse case, eu não tenho nenhum exemplo para dar do CBCS, mas esse case do CGC, ele é bem mais bonito do que o case do CBCS, pelo menos no meu gosto. Entendi. Então, quando você vai comprar, em média, um gibi avaliado pelo CGC, ele é 10, 15% mais caro do que um gibi avaliado pelo CBCS. Isso daí quem faz essa precificação é o mercado, né? Entendi. Interessante, né? Então essa caixinha, por exemplo, que você tem aí, você não consegue abrir de jeito nenhum. Essa aí que você tem agora do CGC, só quebrando. A galera da leitura vai morrer agora. Mas o cara compra, a mentalidade compra o gibi da banca, não toco no gibi. Entendi. Não abre o gibi para ver o que tem dentro. Tem que comprar dois daí, né? É exatamente isso. Você compra dois. Ó, vamos lá, não precisa ir muito longe. Vocês lembram o que eu falei do Batman, né? Da jeba do Batman. Comprei capa A e capa B. Era um para ler, o outro para guardar. Tá certo. Pra você ver, então. Mas enfim, é esse o negócio mesmo, né? Você põe lá e você não mexe. E uma vez que você envia, eles lacram, selam, e você não consegue olhar a história. Certo? Você perde o acesso completo. Aí, se você quiser, você quebra. Mas no momento que você quebra, você acaba, né, tirando tudo aquilo, todo aquele valor que você tinha colocado no gibi ali. E, por exemplo, eu acho que já teve algum caso desse tipo. Eu não lembro se você me falou, se eu vi em algum lugar, porque, digamos que você compra uma edição rara aí, né? Aí você vai ter lá o Stan Lee, né? Já morreu, mas vamos lá, o exemplo dele, né? Vai estar o Stan Lee numa convenção lá, né? Você, tem esse gibi raro aqui, o Stan Lee vai estar lá. Eu tinha mandado, já tinha feito tudo isso. Vou tirar da caixa e pedir para assinatura para o Stan Lee e mandar de volta para o CGC, né? Isso já aconteceu e acontece várias vezes, né? Isso acaba, talvez, desvalorizando, o pessoal do CGC vê com maus olhos esse negócio quando você tira da caixa, ou você nunca presenciou nenhum exemplo desse tipo? Não, acontece. Deixa eu pegar aqui e mostrar para você, porque é um exemplo parecido. Não é com o Stan Lee, mas vale exemplificar. Esse daqui, ó. Esse daqui, Batman Detective Comics número 1000. Esse daqui é uma capa variante, que é uma capa
vamos lá, variante é uma capa toda preta, né? Sim. É isso, que é essa capa. E tem assinatura aqui de uma pancada de gente, Capullo, Mitch Gerrard, o Jim Lee, e, enfim. Participou aí, né? Exato. O que acontece? O cara, quando quer pegar várias assinaturas aqui, ele tem duas maneiras de fazer. Ou ele torce para todo mundo que ele quer assinar tá na convenção, ou então ele faz exatamente isso que você falou. Vamos supor que aqui, ó, aqui eu não tenho assinatura do Frank Miller, nem tenho assinatura do Tom King, por exemplo. Mas aí eles aparecem numa convenção. E eu falo assim, pô, eu quero essa assinatura. Aí o que eu faço? Pego esse bagulho aqui, tenho duas opções, quebro eu mesmo, ou dou na mão de alguém para quebrar. Se eu der na mão de alguém para quebrar, eles me cobram. Certo? Lógico. Né? E quebro, certo? Desculpa, falei besteira aqui. Por conta de ser certificado e ser assinatura, eu não posso quebrar. Ah, tá. Você tem que dar pra galera do CGC. Exato. Entendi. Eu tenho que dar pro cara do CGC, pra testemunha do CGC, falar assim, olha, isso daqui já está certificado. Aí ele vai olhar, vai falar assim, deixa eu ver aqui, eu mal consigo ver, é verdade, é um CGC. Aí eu tenho que pagar pra ele. E aí ele vai lá e fala assim, o que você quer fazer com isso? Eu falo assim, então, o Frank Miller e o Tom King estão aqui, eu quero assinar com eles. Eu falo assim, tá bom, você quer quebrar o lacre? Eu falo assim, aí vai lá com uma ferramentazinha que eles têm, começa a quebrar, e esse case aqui, ele, na hora que você vai quebrando ele vai despedaçando todo aqui do lado, né? Então dá pra ver realmente que foi quebrado. Aí ele pega o gibi e fala assim, tudo bem, quando você for lá pra pegar a assinatura deles, me avisa, eu vou com você. Aí rola aquele trâmite todo de novo. Ele vai comigo, aí assina e tal. Daí na hora que ele envia de novo pro CGC, ele fala assim, olha, todas essas assinaturas aqui são verificadas e essas duas assinaturas são assinaturas novas. E é assim que funciona o rolê. É todo um novo processo. É um novo processo. Faz sentido, né? É um novo processo. Essa edição que você falou do Batman, o Amaldiçoado, o Damned, essa você vendeu com o CGC ou foi sem CGC? Sem CGC. Sem CGC. Você quer que... Se a gente pegar... Eu não sei quanto é que quanto que tá agora, mas na época tava tipo $500 eu não vou pesquisar que hora, mas tava alguma coisa parecida com $500 com o CGC. O que faz a gente pensar o seguinte. Então quer dizer que se eu tenho um gibi que não está no CGC, ele vale 100. Entendi. E se eu tiver um gibi que está no CGC, ele vale 500? Como é que é isso? De onde é que veio $400 de diferença? Entendi. Ela vem por duas razões. A primeira razão, de novo, apresentação, certo? Ela vem num case, né? Vem toda bonitinha e tal. E a segunda, a nota. Sei. Eu com o gibi na mão, que nem eu tava aqui, ó, a gente tava conversando com esse gibi do Donny Cates, eu posso pegar nele aqui e falar assim, pô, Fábio, esse gibi aqui, amigo, olha só, perfeito estado aqui, ó, zeradinho, zero bala, é 9.8. Pergunta é, você vai acreditar? Essa questão toda, né? Essa é a pergunta. Você não pode confiar em ninguém, na verdade, né? É difícil. É difícil confiar. E tem muitos vendedores no eBay, tem muitos vendedores de feira aqui, até da própria Comic Shop. Ele vai lá e fala assim, Walter, isso daqui é um gibi 9.6, cara. São 9.6, vai na fé que é 9.6. E já aconteceu comigo, de ir lá comprar, porque o cara conhecia e tal, aí você manda pro CGC, aí, porra, o que acontece? A capa dele, frente e costa, zerado, daí aqui no meio do gibi, aqui na pontinha aqui, alguém dobrou a ponta do gibi. Olha só que sacanagem. Leram o gibi, velho. Olha só. Foi o dono da Comic Shop ainda. Que zoeira. Aí foram lá dobrar a ponta do gibi. Aí, porra, dobrou a ponta do gibi e vem 9.4, vem 9.6. Tá entendendo? Por causa da marca. Do amassado ou afins. Então, é esse o lance, né? Da nota. Maior a nota, a gente tá falando de nota 9.8. Melhor é o estado de conservação. Mais caro é o valor final do gibi. E até esse negócio da nota, a gente tava até conversando antes, 9.8 é o padrão, né? A nota máxima, né? Exato. 9.9 e 10 é quase difícil, né? Ou impossível.
Não é impossível, né? A gente estava até falando isso daí, como você bem disse. O que acontece? Todos esses gibis que são impressos aqui em capa cartão, né, elas são impressas, a impressão é feita numa máquina específica e eles vêm, vai ser bem difícil de ver, mas eles vêm aqui, dá para ver um pontinho branco aqui, ó. Talvez se eu tirar meu dedo seja até melhor. Dá para ver um pontinho branco, é um pedaço de papel aqui. Eles vêm com uma marca mecânica, que eles chamam, né? Um defeito mecânico, que pela automatização da máquina, ele vai lá, faz os cortes e tal, e depois dobra o gibi e grampeia, né? Então, nesse momento aí que ele faz esses cortes, ele acaba gerando essa falha que o CGC considera como falha, né? Entendi. Cadê? Essa paradinha aqui. E aí o CGC entende que isso daí atribui o gibi uma nota 9.8 e não uma nota 10. Mas aí vem o que a gente estava falando antes. Isso daqui é uma capa cartão, e essa capa aqui, ó, isso daqui é uma capa aqueles lenticular, né, muito louco, década de 90. Só que essa capa aqui, ela é de plástico. Entendi. Então ela tem um método de fabricação um pouco diferente e ela é bem mais dura, então ela não fica com essa falha mecânica. Então a chance de vir um 10 nessa daqui é muito maior do que vir um 10 nessa capa cartão. A mesma coisa vale para as capas quadradas, aquelas que tem a lombada quadradinha, aí ó, lombadeiros aí. Acho que tem a capa quadrada, elas são bem mais rígidas do que as outras, então é mais fácil você conseguir uma nota maior nessas capas do que nas outras. Entendi, tá certo. Não é impossível, mas é ser difícil pra cacete. E quando conseguem, o preço disso daí é estratosférico. Tá estratosférico. Quando o cara consegue alguma coisa, supondo que seja $100 ou 9.8, se é um 10, o cara vai cobrar o dobro do preço. Só pela questão da raridade e tal. Da raridade, às vezes, do gibi e da raridade da nota também. Da raridade da nota. Você sabia? Ó, isso daí você comentou agora, é uma parada interessante. Tem um censo. É verdade, no site que eu vi, censo de verificação no site do CGC, não é isso? Isso, ou seja, você fala assim, deixa eu ver quantos Batmans Detective Comics número 1000 existem com a nota 9.8. Eu vou errar sempre, cara, onde tá a nota. Com a nota 9.8. Certo? Você vai lá, digita, e eu não sei se vai ficar legal para ver, mas tem um número de verificação sério? Bem aqui. Isso. Você pega esse número aí, coloca lá o número único, logicamente, aí você vai ver quando que o gibi foi enviado, você vai ver quem assinou, e aí você consegue ver em que grupo você está. Fala assim, tem 200 gibis certificados com nota 9.8. Mas quantos tem a assinatura do, sei lá, Frank Miller? Só tem um desses 10. Olha só. Oh, meu Deus do céu. Ele só não fala o nome da pessoa, né, que tem esse gibi, não. Não fala. Mas isso aí, olha aí, a oportunidade de melhoria. Ou não, né? Manda pra galera, né? A galera vai, tal pessoa tem, então beleza, vamos assaltar. Vamos lá, bater na casa do pilantra lá. Então, interessante isso, né? Isso que é um detalhe que é importante para você ver como é que o mercado vai se moldando também, né? Nessa questão da empresa que atribui a nota dela também vira uma espécie de raridade também, né? Isso é muito interessante. Sim. Você já chegou a ver algum 10.0? Já. Eu vi um 10.0, na verdade foi o gibi da berinjela lá. Do Batman. Foi. Caraca. Foi um. Aí, ó, berinjela, nota 10. Foi o gibi do Batman. Eu vi vi 2 10, na verdade, no gibi do Batman. Teve bastante gente que conseguiu. Razoavelmente bastante gente conseguiu. Porque era um formato diferente também, né? Exato. Era um formato maior e tal. E, enfim, aí veio esse 10 aí pra galera. E os caras podem falar, né, porra. Olha aí, onde eu peguei o 10, né? As piadinhas infames. Com a berinjela do morcego. Olha aí. E, cara, a gente tava comentando uma coisa aí, porque hoje em dia, até com as convenções que nós estamos tendo aqui no Brasil e tudo mais, que vem a galera lá dos Estados Unidos, tem o Frank Miller, que já veio umas 2 vezes. Esse ano a CCXP vai ser pela internet, né? Então, eu não sei como é que vai funcionar essa questão da assinatura. Acho que a galera tá sabendo melhor que eu, mas esse lance de falsificação no Brasil parece que tá ficando meio complicado também aí, né? Porque a galera já tá começando a dar uma desperta nesse sentido.
visto que abriu muito mercado aqui no Brasil também para venda esse tipo de gibi, né? Autografado, pelo artista tal, tudo mais, né? E eu não sei se você tem sabido de alguma coisa aí sobre essas questões todas. Então, ó, da mesma forma que lá nos Estados Unidos houve essa necessidade e criaram essas empresas de certificação, no Brasil esse mercado ele vem crescendo com os anos, seja por conta das próprias CCXP, né, que gera toda uma demanda aí, as pessoas querem ir lá e querem assinar e tal, mas também gera por conta do colecionismo, sem sombra de dúvidas. Sim, você tem essas duas questões aí. E aí, onde você vê uma certa quantia de dinheiro, você vai ver gente querendo, né, se aproveitar da situação. Isso daí era intrínseco do ser humano, né? Infelizmente, mas é. E eu vou dar um exemplo aqui tem N exemplos. Tá? Para ser bem sincero, eu já vi N situações dos mais diversos tipos de pessoas tentando se aproveitar disso daí. Mas a que mais, né, ficou assim na minha memória foi do Frank Miller, porque na convenção estavam cobrando, eu não lembro quanto exatamente, R$100, R$200, eu não lembro quanto que estavam cobrando para assinar, e era muito escasso, era muito difícil você conseguir a assinatura dele, você tinha que chegar de madrugada, enfim, tinha todo um esforço para você chegar lá, e o que aconteceu? Terminou a convenção e várias assinaturas começaram a aparecer no mercado, né? E aí a galera foi comprando, falou assim, porra, era R$200, se eu colocar R$400, é um preço, o cara que tá vendendo, né? Falou assim, é um preço justo, porque eu acordei 5 horas da manhã, eu não sei o que na fila, e pá, não sei o que, lá. Enfim, e isso gera interesse, acredite ou não, isso gera muito interesse no mercado do Brasil, certo? Então, tem muita gente que procura e a galera começou a comprar esses gibis. Daí, dentre esse bolo de assinaturas, tinham alguns esquetes também. Esquetes são esses desenhos rápidos que os artistas fazem. Enfim, tinha algumas outras coisas. E aí acabaram descobrindo que um desses esquetes, na verdade, era falso. Certo? Falaram com o desenhista, que era um cara dos Estados Unidos lá, e o cara falou assim, não fui eu que fiz isso daí, não. Aí o cara falou assim, porra, como não? Falei assim, não, isso é falso, não é meu não. Aí o cara foi desconfiado, começou a apertar, o cara, porra, não, tudo falso. Mas olha, deixa eu falar pra você. Aí acabou, né, que os sketches eram falsos, as assinaturas eram falsas. Assinatura do Frank Miller. Do Frank Miller, e tinham outras assinaturas no bolo. Mas é o que eu falo, eu vou aproveitar até falar um pouco da live, que eu fiz uma live no Instagram, falando sobre isso daí, porque foi uma coisa que mexeu comigo, porque o cara que comprou era colecionador, certo? Mas o cara que comprou, porra, tem família, o cara que comprou tem filho ali, pô, e o cara gastou uma grana nesse negócio. Sim. Porra, uma grana que o cara podia ter colocado em um outro lugar, tá entendendo? E imagina, essa foi a primeira compra que ele fez. A primeira compra que ele fez. E o cara vai lá e coloca 500 conto em assinatura, numa assinatura dessa daí do Frank Miller, e tem uma experiência broxante, desculpa a palavra, mas broxante na aquisição de um item para colecionar. O cara desse não coleciona mais. Então isso é ruim para a comunidade, é ruim para as pessoas. Tá entendendo? Esse tipo de experiência. E aí ele veio comigo, falou e tal. Eu não vou entrar em todos os detalhes aqui da situação, porque uma prática comum é você misturar assinaturas falsas com assinaturas verdadeiras. Dificulta para outro cara. E eu não vou mentir, não. Eu tô acostumado a ver a assinatura do Frank Miller. E quando eu olhei a assinatura falsa e coloquei do lado, assim, eu peguei a foto e coloquei do lado e fiquei... Cara, não dá. Não dá pra perceber. Tá entendendo? Você tem que mandar pro especialista, o cara ficar olhando de lupa lá pra ver se é ou não é. Lógico, tem situações que você bate e fala assim, meu Deus, o que é isso? Tá entendendo? Mas, cara, as assinaturas que ele tinha lá, né, que me mostrou, você não dava pra diferenciar facilmente. Mas eram falsas. Então, é uma demanda que eu acredito que o mercado está tentando, né, solucionar agora, né, que são essa questão das falsificações. Quem perde com isso? Quem perde com isso é quem coleciona. Porque aí você fica dependente, por exemplo, do CDC, você fica dependente de um CBCS, que você tem que importar da América do Norte, e fica nisso daí. Então, eu não estou falando para as pessoas não comprarem, inclusive isso eu repito N vezes, eu não falo para as pessoas não comprarem revistas assinadas, não é isso, mas eu falo para elas
pesquisarem de onde vem. Toma cuidado, Tome cuidado, você não quer colocar seu dinheiro em qualquer lugar. Sim. Então pergunta pro cara que você comprou, ó, de onde é que veio isso daí? Então o cara te fala, pô. Sim, exatamente. Tá entendendo? Mas sim, tem. E eu tenho certeza que essa não foi a primeira, não vai ser a última. Vai acontecer, porque onde tem dinheiro, tá entendendo? Onde mexe com dinheiro, tem esse tipo de situação. Agora também tem muita gente honesta que trabalha com isso daí, que vende, que importa, enfim, colegas que eu conheço aí de grupo de WhatsApp, esse tipo de coisa, que fazem isso daí e fazem bem feito. Exatamente, você tem que saber exatamente a pessoa que tá tratando. Se você vai comprar, sei lá, no Mercado Livre, lá, a pessoa que você não conhece mais, é meio complicado, assim, porque você não sabe a procedência, né? Você não sabe se realmente é aquilo que você espera, né? Se tem realmente a assinatura do Frank Miller e assim por diante. Como você disse, não dá para demonizar todo mundo, mas tem que tomar um cuidado, porque é uma coisa que você está investindo. Você é colecionador, eu gosto do Batman, Homem-Aranha, etc., que seja lá, tem que tomar um cuidado para você não ser levado para trás, né? Porque, como você disse, o ser humano é dinheiro e tudo mais, a galera vai em cima e vai querer tirar vantagem, né? Então, realmente, tem que saber a pessoa com quem você está conversando e faz parte. A falsificação, de vez em quando, aí você tem que tomar um pouco de cuidado. Tem que ser tão esperto quanto esses caras. Isso é verdade. Tá, tem que ficar ligado. É o que eu falo, cara. A gente que coleciona, eu tô no meio desse grupo, eu coleciono isso daí. A gente, às vezes, não age muito com a razão. Você age pela emoção. Porra, mano, na assinatura do Frank Miller, velho, o cara é foda pra caralho, eu quero. Cara, às vezes você tem que parar e falar assim, pera, mas caramba, será? Eu vou colocar 500 conto nisso daí? Será que realmente é dele? E o que eu penso, uma coisa que eu tenho pra mim, isso daí, é o seguinte. Se eu coloco 500 conto numa assinatura, estou usando o exemplo de 500 reais, mas isso vale para qualquer valor. Se eu coloco 500 reais numa assinatura, eu tenho que me perguntar se depois que eu quiser me desfazer dessa assinatura, eu consigo recuperar esse dinheiro. Sim. É uma coisa que tem um valor. Pode ser que haja variações, isso é normal. De mercado, a assinatura do Frank Miller não vale mais 500, vale 400, vale 300, é o mercado variando, mas continua sendo uma assinatura do Frank Miller. Agora, se eu tiver uma certa certeza de que, se eu colocar 500, daqui a um ano eu quiser me desfazer, eu tenho quase que certeza que vai continuar um preço razoável, lógico, a gente não está falando de situações críticas que nem a gente está vivendo, uma pandemia e tal, mas eu vou conseguir reaver esse dinheiro. Então isso daí é uma coisa que é muito pessoal do Walter, na Nerd Canadá, que eu faço, que é o quê? Se eu coloco o dinheiro lá, eu tenho que conseguir retornar esse dinheiro para mim no futuro, caso eu queira. Que é o caso, por exemplo, lógico, isso não funciona com tudo, eu não tenho nenhum exemplo aqui agora, mas, por exemplo, aquele gibi do Stan Lee, certo? Foi comprado por X, eu nem lembro qual foi o valor dele, mas foi comprado por X. A primeira coisa que eu pensei é, ok, eu consigo vender isso daí no futuro pelo mesmo valor? Aí existem outros mecanismos que você vai em sites especializados, eles falam para vocês, eles falam para os usuários o preço médio de venda. Entendi. E ele dá para você, aí por isso a comparação com ações, ele dá para você o preço no tempo. Ele fala assim, um ano atrás era 200, depois foi para 300, depois foi para 500 e tal. E para ter uma ideia com relação a preço, eu mesmo, ano passado, eu estava indo para o Brasil, algumas pessoas me pediram assinaturas do Stan Lee. Eu falei assim, dá para eu conseguir. E, cara, uma assinatura do Stan Lee girava em torno de $250, $300 e tal. Isso foi ano passado. E eu tô falando em dólar, não tô falando em real, eu tô falando em dólar, certo? Hoje, se você for olhar no eBay, as mesmas assinaturas, elas giram em torno de $600. Por quê? Não sei, a gente pode elocubrar aqui e discutir vários motivos, mas o valor dessas assinaturas e o valor que as pessoas estão pagando por essas assinaturas é $600. Acho que muito por causa que ele faleceu também, né? Acho que deve ter valorizado. Há um ano atrás, ele já estava no caixão já. Verdade. Tá entendendo? E na época que eu comprei isso daí para levar para o Brasil, eu falei assim, porra, comprei caro. Porque foi no período que tava subindo o preço, só que agora pegou e estabilizou ali em $500, $600, o que eu
meu, é um bagulho caro pra caramba. E aí gera, novamente, a gente fala de novo da questão da especulação. Tem muita gente hoje comprando tudo do Frank Miller. É porque, né? Tem muita gente comprando tudo do Frank Miller. E eu sempre que eu vejo alguma coisa que me interessa, eu compro. Ó, isso daqui, a gente tá falando do Frank Miller. Ó. A sketch dele. Quer dizer, uma sketch cover, né? Isso, é uma sketch cover com um desenho do Frank Miller. Esse daqui, o desenhozinho do Thor. Com a assinatura do Stan Lee? Com uma assinatura do Stan Lee. Caraca. E eu tô vendo que ele tem uma caixa diferente também, né? Exato. É um rapaz atencioso aí, observador. Aí, né, vamos falar novamente dos frufrus, né? Aqui em cima, se você perceber bem, você tem a nota aqui, né? Sim. E aqui você tem essa imagem do Stan Lee, certo? Esse a gente chama de label aqui, que é como se fosse a faixa de apresentação, né? Talvez tenha, enfim. Isso daqui, esse daqui com a imagem do Stan Lee, a gente só conseguia ter ela se o Stan Lee assinasse esse gibi dentro da casa dele. Caraca. Então, o que acontecia? Você tem que enviar isso para o CGC e o CGC manda para a casa do Stan Lee. Entendi. Aí o Stan Lee lá da casa dele assinava e colocava assinado na casa do Stan Lee. E quando era assinado na casa do Stan Lee, vinha com esse label aqui, com essa assinatura Stan Lee, que era a marca registrada dele. Logicamente, aí ele faleceu, não existe mais esse label, né? Não existe mais essa tarja aqui. Aí o que aconteceu? Explodiu o negócio. Essa tarja ficou rara. Então aí, agora a galera, não basta o gibi, não basta a nota, né? Agora a tarja, se tiver a cara do Stan Lee, é uma tarja rara. E esse daqui, né, cara, é o Thor. Pois é, né? Então é um Thor bêbado, eu diria, né? Olha a cara de infelicidade desse Thor, mano. Mas você que pediu ou você adquiriu esse aí no mercado? Não, esse daqui foi uma encomenda, é uma longa história esse daqui. Esse daqui eu peguei dois, na verdade, que foi esse daqui e um outro da Electra, que tem em algum lugar aqui, mas foi uma encomenda, pediram pra eu levar, e acabei depois fazendo um rolo, porque é um personagem que o Frank Miller não desenha, né? É verdade, né? Tá certo. É um personagem que, sei lá, dificilmente ele deve ter desenhado por aí, ou raras vezes ele desenhou. Com a assinatura do Stan Lee. Então, tem, né, uma coisa difícil. É uma coisa difícil. Para juntar Frank Miller e Stan Lee no mesmo balaio, é uma parada difícil. E só o Stan Lee tem essa lei ou diferente, ou tem outro autor? Olha, de autor, só o Stan Lee tem essa label diferente. Mas o CGC criou alguns outros serviços, que logicamente ele cobra em cima, que é o seguinte, eu tenho até eu não tenho nenhum para mostrar aqui como exemplo, mas ó, esse daqui, esse gibi aqui, Giant Size X-Men número 1, é a primeira aparição dos novos X-Men, que são todos os X-Men que estão, menos alguns deles, né? Isso, que era da Tempestade, Colossus, o Nightcrawler, né, o Noturno, junto com o Thunderbird. Quando os X-Men começaram a ficar bom. Não fala assim. Mas eu concordo. Não fala assim que você ofende pessoas, mas eu concordo. Não, eu sei, não quero ofender os seus X-Men lá do Stan Lee e tudo mais. Mas esse gibi aqui, por exemplo, quem tá mandando ele pro CGC, esse daqui essa é a caixa antiga, né? Dá pra ver que é um pouquinho diferente e tal. Mas você tem a possibilidade de pegar aqui, essa região aqui, e mas pedir para eles colocarem uma figurinha dos X-Men lá. Eles vão lá e imprimem uma figurinha dos X-Men e colocam dentro dessa faixa da mesma forma que você tem aqui do Stan Lee. Entendi. Certo? Então é um serviço que foi adicionado, mas em termos de autores, escritores ou desenhistas, só o Stan Lee realmente que, né, tem essa paradinha aí. Foi uma parceria do Stan Lee com a CGC, então, para fazer isso. Diretamente, uma parceria dele. E representa, né, para quem coleciona, que isso não só
como se representasse alguma coisa, mas enfim. Isso não só passou na mão do Stan Lee, certo? Que ele pegou o gibi e assinou lá, então passou na mão do velhinho, mas como também passou na casa dele. É verdade. Então o cara fala assim, eu peguei sei lá, um gibi e tal, e soa babaca, eu vou falar, sou babaca, sou um pouco arrogante e sou um pouco também desnecessário, certo? Mas todos esses itens e todas essas pequenas situações, eles adicionam no gibi final e no valor dele. Sim, né? sim. Eu, para ser bem sincero, eu não ligo tanto para essa questão de, oh meu Deus, passou dentro da casa do Stan Lee lá em Los Angeles. Mas o mercado precifica isso daí. Se eu acho uma parada dessa daí num preço mais barato do que eu costumo ver, daí eu acabo pegando e revendendo, ou vendendo aqui mesmo, ou levando para o Brasil, enfim, alguma coisa nesse sentido. Tá certo. Você vê que tem várias peculiaridades também essa questão do CGC. Acho bacana isso, né? Esse é um ponto importante, né? Eu sei que tem todos esses detalhes, vai encarecendo, não sei o que. Para algumas pessoas pode parecer algo, sei lá, que ridículo isso, né? Mas tem gostos e gostos, né? O colecionador gosta desse negócio. Né? Tem um colecionador que curte, quer aquela edição rara, quer aquela assinatura, etc. Porque para ele faz sentido, né? Para ele faz sentido investir nisso e é um hobby dele, né? Eu sei que outras pessoas querem só ler o gibi e vai indo, né? E tem pessoas que querem ler e colecionar ao mesmo tempo, tem que comprar ao dobro, então, da parada aí, né? Mas o mercado tem que fazer isso até para proteger as pessoas, né? Que a gente volta de novo com essa questão da confiança que a gente estava falando, né? Nos Estados Unidos surgiu essa necessidade, quem sabe no Brasil possa surgir essa necessidade também, né? De ter a verificação e assim por diante, aqui começa a se aparecer, né? Com esses eventos e tudo mais, começa a ter uma necessidade de ter uma verificação também, né? A gente não sabe como é que vai ser o futuro, mas é interessante ver esses detalhes, como funciona, todo o trajeto para você conseguir ter o produto e assim por diante, os detalhezinhos, né? Eu não sei se você tem algum aí que você queira mostrar, que você acha bacana aí, Walter, que você tem da sua coleção e tudo mais. Eu tenho alguns para mostrar aqui, mas você deixou um gancho aí para mim com a questão da necessidade. Eu vou aproveitar aqui, você falou isso daí para mostrar aqui um negócio, explicar também o porquê, né? Como a gente estava falando da questão das fraudes e tal, e tudo isso daí, eu levo muito gibi assinado para o Brasil. Certo. E aí, na CCXP de 2018, eu levei vários gibis assinados lá e dei pro pessoal, dei pros colegas, dei pros amigos, tá entendendo? Pessoas que eu sei, que pessoas que nem você, certo? Que eu falei assim, esse cara, é colecionador que nem eu, tá entendendo? Sim. O cara gosta dessas paradas que nem eu. Então, se eu tô aqui, às vezes eu tenho condição de sair aqui numa convenção e pegar 2 gibis assinados, por que eu não posso dividir, às vezes, essa felicidade com outra pessoa, né? Sim, e foi exatamente isso daí a mentalidade na época, e eu falei assim, vou dar esse gibi aqui, que eu sei que o cara gostou, né? O gibi do The Bottom lá, com o Jason Fabel, exatamente. E o King, né? Tá ali tá na estante, no mostruário ali até. Sim, é um gibi bacana, pelo menos eu curto. Eu gosto também. E... Só que aí, enfim, eu peguei todos esses gibis assinados e comecei a levar para o Brasil, vendo alguns, inclusive... E aí chegou um determinado momento, né, que as fraudes, ou algumas fraudes começaram a aparecer, e as pessoas vieram até mim para perguntar, Walter, esse gibi aqui eu peguei e falaram que foi você que trouxe, desculpa, esse gibi eu peguei e falaram que veio do Canadá, foi você que trouxe? Não lembro. Eu falei assim, você não lembra ou não foi? Eu falei assim, cara, eu nunca encontrei esse autor. O cara, não sei o quê. E começou a ser recorrente isso daí. Pessoas começaram a vir perguntar e tal, não sei o quê. E aí o que aconteceu? Eu falei assim, gente, eu sei o que está acontecendo no mercado, eu falo com as pessoas, né, dessa comunidade, então eu quero ter certeza das coisas que eu estou enviando. E aí eu até mostrei que foi uma coincidência, isso daí, você ter falado dessa parada aí, e eu comecei, né, eu bolei esse negócio aqui, né, que não é um acrílico que nem o do CGC, não tenho pretensões empresariais de lançar uma empresa com 20 funcionários faturando milhões por mês, mas falei assim, cara, pelo menos, né, eu vou ter certeza do que eu tô colocando. Então eu criei esse case aqui, né, e coloquei um acrílico na frente, coloquei um acrílico atrás e tal, coloquei um labelzinho, cadê?
um labelzinho aqui que tem um número de identificação, não vai dar para ver porque tá muito claro. Entendi. E coloquei esse gibi aqui especial, né? Esse gibi, né, extremamente relevante aqui, que o Fábio já falou 1 milhão de vezes. Tem uma arte muito bacana, eu diria. Tem uma arte muito bacana. Cara, eu sou apaixonado pela arte desse gibi, sinceramente. Acho que um dos melhores trabalhos que o Jason Fabok já fez, certo? Com Tem certeza. coisas ali pra falar, mas ele teve todo o tempo do mundo pra fazer também. Então, então por que não? Né? E assinado aqui, logicamente, pelo Jason Fabok. Isso daqui é um material que ele tá lacrado, logicamente. E isso daí por quê? Cara, para evitar essa situação de, fulano de tal que me deu o gibi. Fala assim, não, se foi fulano de tal, tá, né, num case. Se foi o Walter que deu, pô, vai estar num case, vai ter um número de identificação lá, e eu sei que fui eu que dei o negócio para ele, ou eu que vendi. Mas isso daí vem com a questão da necessidade. Foi uma coincidência a gente tá falando de CGC e eu tá, na verdade, imprimindo essas paradas. Eu tenho uma outra coisa aqui para mostrar, que é o que, da minha coleção mesmo, que é uma das paradas que eu mais curto. Deixa eu pegar aqui só um instante. Que é este gibi aqui, né? Aí a gente tava falando ainda agora de... Tá fazer ruim? Fazer ruim tá aqui, ó. Sacanagem. Começa por aqui. Olha aí, ó. Só que, ó, se vocês prestarem atenção, a nota dele é 1.8. E por que essa nota? É um gibi bem acabadinho. Ele tá meio amarelado, né? Ele tá bem amarelado. Se a gente olhar bem aqui embaixo, ó, ele tá todo comido. E eu sei que, por exemplo, aqui, como é o nome disso daqui? O grampo dele tá todo enferrujado e existe ferrugem ao redor do grampo. Ele tem marcas aqui embaixo. Sou eu analisando aí o gibi, né? Mas ele tem marcas aqui embaixo de que tem dano de água, ou seja, em algum momento ele foi molhado. Então isso daí tudo é visível, isso tudo o pessoal do CGC, eles analisam, mas também ele é assinado aqui pelo Stan Lee, né, e isso daqui, cara, é um gibi de 63. Sim, antigo, né? Então é um bicho antigo, é mais velho do que a maioria aí das pessoas que estão assistindo, né, e tem uma relevância isso daqui. Né, tem um fator histórico aqui. Isso daqui é a primeira aparição dos X-Men. Foi a primeira vez que apareceu a maioria dos X-Men, né? O Magneto, e, enfim, todos esses daí que vocês estão vendo na capa, incluindo o Professor Xavier e tal. Entendi. Aqui atrás, ó, dá para ver um pouco o estado, né? Olha, aqui, ó, cadê? Aqui tá rasgado, certo? Aqui atrás, ó, esse daqui é um dano de água. Entendi. Certo? E, enfim, dá para ver que o estado do gibi não é um estado dos melhores, mas ainda assim é um gibi, eu diria que é o orgulho que eu tenho aqui, né? Deu o que fazer para conseguir esse gibi, foi uma correria violenta, mas, enfim, foi uma parada assim que eu olho e falo assim, pô, isso daí é legal, isso aí é bacana. Tá certo. Isso é legal, esse é o bacana da coleção também, né? Você tem algo que faz sentido para você também, né? Por isso que o problema do colecionador médio hoje em dia que a gente vê é o cara que compra as coisas sem ter o sentido para ele, né? Tipo, compra, sei lá, 1 trilhão de gibis lá, a gente entende que é bacana ler, enfim, tem que ler, mas aquele material que você pega, ele tem que fazer sentido para você, né? Tipo, eu sei que o Walter é muito fã de Homem-Aranha, os X-Men, né? Ele é mais Marvete do que Decenalta. Mas o Batman tem seu espaço. Aí, Batman, depende do Batman. Mas ele tem seu espaço. E aí, ó, Batman sempre afetando o coração da galera que gosta da Marvel também, né? Mas esse que é o ponto, né? Esse que eu acho bacana que você mostrou, né? Uma coisa que faz sentido pra você, que você gosta pra caramba, que você quer ter contigo, né? Então é uma coisa que conversa com você, né? Então o lance do colecionador é isso, né? É ter coisas que conversam com ele, né? Se eu for ter, sei lá, a coleção do Homem-Aranha aqui, não é um personagem que eu curto tanto, né? Não tenho problema com eles, né? Mas não é uma coisa que vai conversar comigo, né? Não é uma coisa que eu não sei se eu vou querer, sei lá, ter a primeira aparição do Homem-Areia, do Sandman, dentro da coleção, porque pra mim não faz sentido, né? Mas, sei lá, se tiver a primeira aparição do Crocodilo, vilão do Batman, pra mim vai ser muito bom, entendeu? Então tem esses detalhes, né? Que a gente tem que entender que a coleção e toda essa questão do CGC, ela tem que conversar com você também, né? Isso é um ponto importante, né? Sem sombra de dúvida. E é o que eu costumo falar, assim. A gente tava brincando aqui dos frufrus e das coisas e tal.
Lógico, isso daí faz parte desse aspecto do colecionismo, mas também faz parte da questão financeira do colecionismo, né? Você quer agregar a maior quantidade de valor possível para aquele item colecionável que você tem. E o que eu costumo dizer é o seguinte, cara, não tem coleção que não faça sentido, porque não faz sentido para mim, talvez não faça sentido para você que está escutando, mas faz sentido para quem coleciona. Sim. De alguma forma faz. Você pode até, eu acho que às vezes a crítica vale do ponto de vista de, pô, mas será que isso daí, que era o que eu tava falando lá, será que se eu colocar, não tô falando que tá errado, mas isso para mim faz um pouco de sentido. Eu falei, se eu colocar todo esse dinheiro aqui, é uma coisa que eu consigo retornar depois? Não tô falando que isso é uma regra, não tô tentando cagar regra aqui não, mas é uma coisa que faz sentido para mim, certo? Teoricamente, aquela certeza de que eu estou construindo alguma coisa que existe um valor de mercado, mas não há nada de errado no cara que quer colecionar figurinha, no cara que quer colecionar fichinha, no cara que tem coleção de action figure, ou do cara que quer ter coleção do que quer que ele seja, moeda de outras nacionalidades, porque aquilo dali, que nem você bem falou, Fábio, são essas as palavras mesmo, tem que fazer sentido para quem coleciona, e é isso, é um hobby, certo? É algo que você faz que tem que te dar algum prazer, algo que você senta lá e vai mexer, você fala assim, pô, vou mexer com as minhas coisinhas aqui, e eu vou esquecer um pouco desse mundo caótico aí que a gente vive. Então, sem sombra de dúvidas, acho que a mensagem é exatamente essa daí que você falou. Eu acho isso importante, a gente ter um pouco dessa empatia com o sentimento do outro e não simplesmente só julgar, falar assim, oh meu Deus do céu, esse cara, não acredito como ele coleciona só Homem-Aranha. Peter Parker é o pior personagem de todo sempre. Às vezes acontece, né? Isso daí você pode até pensar, mas isso não tira o direito da outra pessoa de colecionar aquilo dali que ela gosta, né? Exatamente, né? Esse é um ponto importante. E além disso, né? A gente falou toda essa questão de nota, etc., valor de BGB, mas isso não quer dizer que se você só tiver o formatinho lá da editora Abril, ele não vai perder o valor dele para você especificamente. É você que comprou, que leu o gibi, que curte pra caramba ele, você tem um valor agregado em cima dele, independente do que tem ali, entendeu? Então esse é um ponto importante também, né? A coleção, você faz o valor dela também, né? No seu emotivo, né? Exato. Você tocou num outro ponto que é crucial, né? Você tem o valor dos itens que você tem e você tem o preço dos itens. O valor é aquilo que representa para você. Né? Pô, esse item aqui, por exemplo, eu tenho. Esses negócios do Stan Lee aí que eu mostrei para você são todos muito legais. Certo? Mas geralmente são coisas que eu comprei. Né? Eu comprei num lugar qualquer, alguém me pediu. Certo? Esse daqui, ó. Esse daqui eu peguei com o Stan Lee. Não tá no CGC. E você sabe por quanto eu vendo esse daqui? Por preço nenhum. Isso aí. Por preço nenhum, porque não é o fato de valer dinheiro, é o fato do momento. Isso daí, olhar para esse gibi aqui, quando eu entro no quartinho aqui, me faz lembrar da convenção, me faz lembrar da fila, me faz lembrar da tensão para chegar perto do cara, me faz lembrar do aperto de mão que eu dei, tá entendendo? Do high five que a gente deu lá, faz lembrar de todos esses momentos. E toda vez que eu olho para isso daqui, é o que eu lembro, e não só com o Stan Lee, mas com as outras pessoas aqui que assinaram também. Então existe essa questão do preço e existe essa questão do valor. Né? Isso daí é muito importante. Então a gente tem que saber, às vezes, julgar. Eu sei que talvez vá soar contraditório, mas a gente tem que saber julgar o que é um preço alto, o que é um valor alto, né? E a gente estava conversando, desculpa, Fábio, tá me alongando, mas a gente estava conversando sobre gibis da Abril, né? E para todo tipo de colecionável existe um colecionador, certo? E um que está se popularizando agora é a galera colecionando gibis da Abril dentro de cases do CGC. Então o cara pega um gibi da Abril, né, num formatinho qualquer, manda para o CGC e tá vendendo lá no eBay. Se você chegar, colocar Abril
CGC no eBay, você vai achar uns formatinhos lá vendendo por $500, $400. O cara tá fazendo dinheiro aí, cara. Sim, né? Tá entendendo? Então... Você chegou a comentar comigo, né, que tem colecionador hoje em dia que tá buscando o gibi do Batman do mundo inteiro pra ter na coleção. Exato. Porque às vezes o cara não consegue ter a primeira aparição do Batman lá dos Estados Unidos, fica preço exorbitante, mas aí consegue ter a primeira aparição do Batman de todos os outros países. Sim. E aí o cara monta um mural lá na casa dele, todas as aparições do Batman, isso aqui são no, sei lá, 10 países diferentes. Pô, pro cara isso é o máximo. Sim. Tá entendendo? E gera todo um outro mercado ali e tal. Isso daí é uma coisa bem comum. Então, cara, esse negócio de, tá colecionando errado. Eu já escutei isso daí. Tá colecionando errado. Você assim, não, por que eu tô colecionando errado? Não, porque você tá colecionando gibi não sei o quê. Mas, pô, eu gosto. Né? Tá errado? Por que tá errado? Esse que é o problema. A galera querer ditar a regra de como fazer a parada. Né? Esse que é o complicado, né? Você tem a maneira como você vai olhar para aquilo, como você vai querer adquirir esses itens, né? Então vai de cada um, não existe esse negócio de estar colecionando errado e assim por diante, né? O que talvez a galera bata um pouco em cima hoje em dia é o pessoal conhecer um pouquinho do material que tá lendo, né? Que é tipo, eu sei, dá uma olhadinha antes de você... Porque o que acontece às vezes hoje em dia é da galera querer ditar a regra aí sem conhecer exatamente o material, às vezes, né? Então isso que o pessoal pega um pouco no pé, mas a maneira como o cara lê, como o cara coleciona, se você só lê Batman, você não é um leitor de quadrinhos, você não gosta de quadrinhos. Calma, não é por esse lado também, né? Ou X-Men, que seja assim por diante, né? Quadrinho é quadrinho, né? Então, enfim, sempre tem um complicador aí, mas... O lance é a gente respeitar todas as possibilidades aí de colecionismo, de amor à nona arte e assim por diante. Agora, eu quero saber de você, uma das perguntinhas finais aí. Qual quadrinho do CGC você gostaria de ter muito? Assim? Pode ter o que você quiser. Cara... O que você tem na sua cabeça, assim? Eu tenho na cabeça que eu sei que é um sonho muito distante, né? Que seria ter o Amazing Fantasy número 15, né? Que é a primeira aparição do Homem-Aranha. E não sei, eu transfiro aqui de repente para você, talvez você tenha um desejo também. Mas esse daí é o meu, né? De ter um CGC. Primeira aparição do Homem-Aranha, aquela capa icônica, né, do Homem-Aranha passando, segurando o senhorzinho e tal. Cara, pra mim, esse daí seria, tipo, supra-sumo, e eu sei que esse daí, tipo, milhões de reais, está longe, mas se é pra sonhar, porra, sonhar baixo é sacanagem, né? Vamos sonhar pra cima. Exatamente, não? Né? Com certeza. E pra você, Fábio, você tem alguma coisa que você gostaria muito de ter na sua coleção, assim? Cara, então, essas raridades, assim, obviamente, né, Detective Comics número 27, eu gostaria muito, impossível. A Batman número 1, eu tenho um facsímile por aqui, perdido aqui, né, mas também é impossível, né. Eu acho que, assim, um sonho razoável, tem esses sonhos altos, que eu gostaria muito, mas é difícil. Mas hoje em dia, por exemplo, assim, uma Batman Ego era uma edição que eu gostaria de ter, talvez no CGC. Vamos ficar de olho aí, hein. E tem também a série que eu acho que, assim, pra mim é uma das melhores coisas nos quadrinhos, que eu já até cheguei a comentar com você, que é o Gotham Central, do Bruce Baker, do Michael Lark e do Greg Rucka. Aqui. Isso aí, ó, tem o Omnibus ali, né? Cara, essa é uma série que, assim, são 40 edições, né? Eu acho que eu me contentaria talvez só com a primeira edição, se ia ser. Mas um sonho, assim, de razoável pra cima, talvez a série completa, assim, do Gotham Central, cara. Que é um gibi pra mim... Hein? Fantástico pra mim isso aí. É uma outra pegada, realmente, é uma parada bem legal, mas pô, totalmente factível, bem melhor que o meu aí, que é o meu sonho, vou ficar sonhando o resto da vida. Você algum dia aí, você bate a mão num desse daí, cara. Vamos trabalhar nisso daí, hein, Fábio? Vamos trabalhar nesse sonho aí. Até falando nisso, como é que você faz? Você tá trabalhando com essa parada de envio e tudo mais pra galera? Como é que funciona aí? Então, eu não diria trabalho, né? Eu comecei a pegar, logicamente, pra mim, né? Esse daqui, isso daí e tal, e postar no Instagram, principalmente. Como a gente estava conversando, eu tenho um canal no YouTube, Nerd no Canadá, tem alguns vídeos lá, há muito tempo eu não posto, mas tem alguns vídeos interessantes lá, eu acredito, ou eu quero acreditar que tem. Pelo menos os com você são, isso eu tenho certeza. Todos são. Mas eu comecei a pegar esses itens e comecei a postar, e algumas pessoas vieram perguntar, Valdo, você traz, não sei o quê. Aí eu falei assim,
por que não? Tô indo no Brasil, eu vou levar. Aí eu comecei a fazer, né, esse meio que escambo aí, né, essa contrabando de gibi, e hoje em dia, sim, sempre que eu vou para o Brasil, eu faço alguma coisa nesse sentido, então eu deixo avisado, tô indo e tal, aí as pessoas começam a encomendar as coisas, aí eu vou separando, ou então eu vou pegando gibis e vou colocando, às vezes eles falam assim, tô procurando tal coisa, eu falo assim, cara, vou ver se eu acho, porque não é só uma questão de achar, para achar é fácil, mas para achar no preço que esteja bom para todo mundo, é mais complicado, né? E é isso, eu faço isso daí, se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida com relação a como funciona para adquirir algum item desse, e em termos de preço, não especialmente eu acho que isso daí tem que ficar claro, não é que não seja para todo mundo, mas o dólar não está ajudando. Isso, exatamente. Certo? O dólar não está ajudando, era muito mais acessível há um tempo atrás, mas se a gente parar para pensar em quanto que custa um CGC, né, o serviço deles, pelo menos para mim, estando aqui no Canadá, mandando para eles lá, gira em torno de $400, 380, $400, desculpa, 380, $400. O dólar, pensou? Não, 380, $400, todo o trâmite, né, incluindo todas essas tarifas que a gente falou aí no meio, que são cobradas desde do CGC até o artista, envio, todo esse negócio. Logicamente que, né, existem exceções, que a gente está falando quando o mercado satura, os preços caem, enfim. Mas se tiver qualquer dúvida nesse sentido, eu tô no Instagram, Nerd no Canadá, só mandar uma mensagem lá, vou ficar mais do que feliz de, né, ajudar a galera a ter essa, né, aumentar um pouco a coleção ou compartilhar um pouco dessa alegria aí da nona arte com essa galera. Show de bola. Então é @Nerd no Canadá, né? @Nerd no Canadá. O nome tá aqui, ó. Não é tão difícil aí. Mas então você faz postagens regulares lá dizendo, eu sei que tô passando, né? Cara, eu sempre que dá, sempre que né, os outros afazeres da vida deixam, eu posto alguma coisa, indo na Comic Shop, pegando alguns gibis, ou pegando algum gibi relevante, que foi o caso aí do Three Jokers, né? Dos Três Coringas aí, que foi um alvoroço aqui, cara. Foi um alvoroço esse Three Jokers. Mas, eu sempre tô postando alguma coisa lá, sempre tô postando fotos de CGC, coisas que passam por mim. Alguns vídeos, inclusive, abrindo os boxes do CGC, mostrando como que vem, né? Falo, enfim, de N e outras coisas. Mas é isso, dá uma passada lá que a gente tá por lá. Show de bola, então. Então é isso, acho que a gente matou o assunto aí, né? Um assunto bacana se falar, né? Com vários pormenores, mas é importante a gente ficar de olho nessas questões aí, por exemplo, falsificação e assim por diante, saber como é que funciona também esse mercado lá nos Estados Unidos, na América do Norte como um todo, né? Que é importante, né? Eu acho que será que na Europa já tem funcionando também o mercado desse tipo? Tem, o CGC, ele abriu uma filial, não só o CGC, mas outras empresas também trabalham na Europa, mas o CGC especificamente abriu uma filial lá. E na Austrália, existe uma outra companhia que faz esse serviço lá. Eu já entrei, não vou mentir aqui, já entrei em contato com o CGC, falando assim, vamos montar uma parada na América do Sul, no Brasil. Enfim, o mercado ainda tem que amadurecer um pouco para acontecer, mas é uma possibilidade aí. O mercado é grande no Brasil. Sim, está cada vez mais crescendo nessa questão do colecionismo. Como eu digo, essa questão dos eventos hoje em dia também deu uma impulsionada, né, na questão das assinaturas, autógrafos e assim por diante, né, nas edições. Inclusive eu tô devendo para você mandar X-Men número 1 lá, né, da editora Abril lá para você. Olha só, eu não iria cobrar não, mas tá aqui, tá guardando. Tá guardado aqui, em alguma hora a gente manda aí. Mas enfim, então é isso, Walter, vou agradecer a tua participação aí, convido os amigos que estão aí, dá uma olhadinha no Instagram do Walter lá, tá sempre cheio de coisas bem interessantes, lá tem stories, postagens, etc. @Nerd no Canadá. E a galera que ficou até agora, agradeço muito por você ter ficado aqui, foi um papo muito bacana, gostei bastante que você também esteve com a gente aí, e aproveita e deixa aqui então embaixo o morceguinho para representar que você ficou até o final do vídeo, meu muito obrigado, deixe seu comentário, diga aí o que você acha, o que você gostaria de ter de quadrinho raro na tua coleção do CGC, né, quero saber de cada pessoa aí, né, qual que é o quadrinho que você mandaria
para o CGC. E além disso aí, diga aí se você teve alguma experiência boa, ruim, etc, envolvendo todo este tema. Então é isso, meus amigos, não deixe de curtir o vídeo também, compartilhe ele, se inscreva no canal se você é novo ou nova. É isso, vou ficando, até a próxima. Como sempre, no final do vídeo nós temos os membros do canal, a galera que mantém o canalzinho aqui de pé. Agradeço demais a colaboração de vocês, bem como de você que faz suas compras através dos links da Amazon, Saraiva e Submarino que estão na descrição. Aproveita que você tá aí, meu amiguinho, dá uma olhadinha no vídeo que está aparecendo agora. É um vídeo que vale seu clique. Agradeço a sua companhia, até a próxima e fui!